Enquanto as crianças estão saindo, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. A tia Carla está aí com a gente, amém, tia Carla? Ela que está agora na fase mais difícil, né, de se despedir das crianças. 3, não é isso? 3. Ela tem feito um trabalho lindo com várias crianças e depois a gente vai estar orando pela vida dela. Romanos capítulo 13, versículo 8. Deixa eu marcar meu tempo aqui. Quando eu comecei a demonstrar, se minha esposa começou a ver o chamado de Deus na minha vida, é interessante que ninguém falou assim, não é uma coisa oficial. O chamado não é uma coisa oficial, uma coisa que vem acontecendo, aí as coisas vão indo, uma pregação acontece, uma ministração, e um dia minha esposa olhou para mim, do nada em casa, e falou assim, eu não quero ser esposa de pastor. Ela falou para mim, porque ela começou a perceber o chamado de Deus na minha vida. Aí ela olhou para mim e falou, não quero ser esposa de pastor. E depois não teve jeito, né, meu amor? Né? Ela se tornou até, também tem chamado e se tornou pastora. E hoje eu pensei diferente, hoje eu falei assim, eu não queria ser esposo de confeiteira. Porque foi uma correria hoje lá em casa. Né? Hoje foi uma correria, então eu queria retribuir, eu não queria ser esposo de confeiteira, não, foi complicado hoje. Mas é muito bonito ver a sua dedicação, o seu trabalho, minha filha, seu empenho, e Deus tem te honrado. Romanos 13, 8, diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Que texto do apóstolo Paulo, à igreja que estava ali em Roma. Vamos orar, Senhor, nós oramos a Ti, te pedimos agora ajuda, que o Teu Espírito nos ajude a compreender, a entender a Tua palavra. E que agora tudo aquilo que compete espiritualmente, na nossa mente, para ter a atenção dela, possa ser agora repreendido e que o Teu Espírito Santo nos ajuda a manter a atenção irrestrita à Tua palavra, para que quando acabar aqui esse momento, a gente saiba dizer nitidamente aquilo pelo qual estamos aqui e o que o Senhor quis nos dizer nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala com quem está em casa. Há muitas pessoas nos acompanhando em casa também. Fala conosco. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Então, está aí, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava ali em Roma. É interessante você pensar que essa fala do apóstolo Paulo que nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. E ele vai falando de várias coisas, e ele chega a falar sobre orgia, uma coisa assim que a gente não imagina alguém falando para a igreja. Bebedeira, ele vai falar imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja. Ele vai falar tudo isso.
Ele vai falar sobre que a noite está quase acabando e o dia está vindo, portanto, deixem de lado todas as obras das trevas. É estranho a gente pensar que Paulo está falando isso para a igreja, que Paulo está olhando para a igreja e alertando a igreja sobre essas coisas. Porque, às vezes, a gente pensa o seguinte, que nós já nos desvencilhamos dessas coisas. Quando a gente entregou a vida ao Senhor, e essa é uma carta direcionada a crentes, nós deixamos muita coisa. Meu pai, por exemplo, foi alguém que deixou muita coisa. Minha mãe conta que quando meu pai sai da igreja, no primeiro contato que ele tem com o Evangelho, e ele se converte, ele sai da igreja, ela diz que a fisionomia era diferente, o cheiro era diferente. Meu pai bebia muito, até o cheiro do meu pai mudou, uma coisa instantânea, uma coisa incrível. É claro que algumas coisas foram sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, mas minha mãe diz que havia algo diferente no meu pai. Então, muita coisa foi deixada, muita postura foi mudada, muitos vícios foram abandonados. E aí Paulo está olhando para a igreja e dizendo, olha, cuidado com esse comportamento, cuidado com essa atitude. Eu só chego a uma conclusão, que após a nossa conversão, na nossa caminhada, às vezes a gente vai retomando algumas posturas que já eram para ter sido abandonadas. É aquela história do cão voltar ao vômito, como a Bíblia fala. Aquilo que não poderia acontecer, às vezes acontece. A Bíblia diz, 1 Coríntios 6,11, que alguns daqueles irmãos tinham sido pessoas com várias posturas horríveis. Alguns tinham sido ladrões e várias outras coisas. E aí diz, alguns de vocês foram, mas vocês foram o que agora? Lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, alguns de vocês foram, não são mais. Porque se espera de um crente, de um cristão, de alguém que entregou a vida de Jesus, uma mudança. A Bíblia também fala em Efésios 4, 22 ao 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, aí olha só que coisa interessante, a despir-se do velho homem. É como se a gente tivesse uma roupa do velho homem. E no momento da conversão, a gente tira essa roupa do velho homem. A gente vai se despir. Nem sei o verbo disso aí. E agora? Qual? Rapaz. Se despir. Se despede. Rapaz. Então, ele vai tirar aquela roupa que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a fazer o quê? Revestir-se do novo homem. Você tira a velha roupa do velho homem e você coloca a nova roupa do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Isso aí está lá em Efésios 4, 22 ao 24. Então, ouviram? Havia uma roupa velha, velho homem, velha natureza, velha postura, que você tirou e você se revestiu do novo. Mas, de alguma forma, irmãos, com o passar do tempo, a gente vai retomando algumas práticas que não eram e não devem ser retomadas. Por isso que Paulo está advertindo a igreja em Roma. Está dizendo, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Por quê? Quando você ama, você resolve o problema do adultério, de tudo. Do roubo, porque quando você ama, o que diz aqui? Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos esses se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando você ama, você resolve todos esses problemas. O amor não pratica o mal. Ele está lembrando para a igreja, o amor não pratica o mal. Igreja, o amor não pratica o mal.
contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Aí eu vou dar uma pulada aqui. Aí ele vai dizer, versículo 12, a noite está quase acabando. O dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz. Não volte a esse lugar. Se revista da armadura da luz, faz melhor, olha, faz melhor. Comporte-se com decência, igreja. Como quem age à luz do dia. Não há nada obscuro, não há nada escondido. Não há uma dubiedade, não há duas pessoas, duas caras, não. Não há um dualismo. Você é você. Não haja na escuridão, na penumbra. Não, seja você. Seja você mesmo. Comportemos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Há uma diferença. Vocês são separados, vocês são santos. Ao contrário, igreja, ele está dizendo, igreja, acorda, não volte a esse lugar. Ao contrário, o que ele vai dizer? Revistam-se agora não só do novo homem. Revistam de quê? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Coloquem a roupa de Jesus Cristo. Tenham a identidade dele, tenham a mente dele. E não fiquem premeditando. Acabou esse negócio de premeditar. Como satisfazer os desejos da carne. Acabou, igreja, para você, essa premeditação de como você vai satisfazer os desejos da sua carne, porque agora você é chamado a viver em novidade de vida. Então, eu vejo aqui, apóstolo Paulo, olhando para essa igreja, que deveria ter características de nova criatura, de um novo homem, mas percebendo que, de alguma maneira, eles tinham retomado algumas práticas que não deveriam ser retomadas. E por isso que ele está falando isso com a igreja. Ele não está falando isso por nada. E se ele está alertando, é porque está acontecendo. E aí, o que eu quero destacar aqui é o versículo 11. Aqui está o destaque da palavra dessa noite. Quando ele diz assim, depois de ele falar tudo aquilo, ele vai dizer, façam isso. Façam isso o quê? Façam isso de amar, cumprindo toda a lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Então, a primeira coisa que eu queria destacar do versículo 11 é, façam isso, compreendendo o tempo que vivemos. Sabe, é muito perigoso para nós perder a percepção do tempo. É uma característica comum do homem, do ser humano, perder a percepção do tempo, perder a percepção da vida, perder a percepção do que ele é, da família dele, do que ele tem, como o filho pródigo perdeu a percepção de quem era o pai. Perdeu a percepção de que tinha pão sobrando. Ele, na mente dele, tinha pão faltando. Perdeu a percepção que tinha carinho na casa do pai, que tinha um pai amoroso, um pai atencioso, um pai preocupado, um pai que muitos desejariam ter, mas ele perdeu a percepção do que ele tinha, e nós corremos o risco de perder a percepção do tempo. A vida vai nos envolvendo e a gente se perde nisso. Por isso que o salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal forma que eu encontre um coração sábio. Me ensina a contar meus dias. Me ensina a saber viver. Me ensina a saber me relacionar de tal forma que eu sou tão sensível ao que eu sou e o que eu tenho e quem as pessoas são, que eu tenho cuidado nas minhas relações,
que eu tenho cuidado com as minhas falas, que eu tenho cuidado ao ir e vir. Eu não chego de qualquer forma, eu não falo de qualquer forma, eu não vivo de qualquer forma, porque eu tenho percepção do tempo. O tempo me é íntimo. Eu não me deixei distrair pela vida. Eu não me deixei ludibriar pela existência. A existência não me encantou. Eu tenho total consciência do tempo, da família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, da igreja. Eu tenho total consciência da minha carreira, do meu ministério. Mas, irmãos, isso não é natural. E por não ser natural, a tendência é a gente perder a percepção do tempo. E aí, ele está dizendo para a igreja, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Tendo essa sensibilidade. Por isso que Romanos 12:2 vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Há um conformismo te assediando 24 horas. Para você tomar a forma, para você naturalizar as coisas. E aí cabe a nós não nos conformar, renovar a nossa mente pela palavra. E isso vai sendo trabalhado de tal forma que você tem consciência da vontade do Senhor. Se você não fizer essa renovação, você perde a percepção de qual a vontade do Senhor. E ele também diz, 1 Pedro 5, 8 e 9, diz o seguinte, sede sóbrios. Por que ele fala de sobriedade? Ele está falando para você não beber, não se embriagar? Ele está usando essa expressão porque há uma, como que chama alguém que está alcoolizado? Há alguém que está entorpecido, embriagado. E que Marina, pregando do domingo, falou aqui, que o cara que está embriagado, você dá um tapa nele, a reação dele não é natural. Ele aceita. Ele fica sendo alguém passivo. Ele não reage como reagiria se tivesse consciente. Então, a vida toda hora quer nos tornar alguém assim. Por isso que está sendo dito aqui, sede sóbrios, tenham sobriedade, conheçam, discernam o tempo que vocês vivem. Sede sóbrios, o que mais? Vigiai. Ei, não é viver por viver. Não é viver e acordar como se fosse tudo uma brincadeira. Ter família, ser crente, ser cristão, implica em guerra espiritual. Tenha sobriedade, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé. E o texto continua. Mas ele vai falar de sobriedade e vai falar de vigilância. Porque se deixar a vida nos levar, a gente perde a percepção do tempo. A gente fica como se estivesse sem consciência do que somos e de onde nós estamos. Efésios 5:15 ao 21, a mesma coisa. Portanto, vede prudentemente como andais. Nós falávamos pela manhã, que foi uma aula incrível, sobre algumas coisas. O cuidado com as palavras. Tem uma coisa, eu falei de manhã, que me causa temor, é sentar num gabinete para aconselhar uma pessoa. Porque o que eu falar tem um peso muito grande. E eu posso matar sonhos, eu posso matar a fé de alguém, eu posso fazer muita coisa ruim. Por isso que a gente nunca vai aconselhar alguém sem orar antes, sem pedir ao Senhor uma direção. É claro que eu não decido por ninguém. Nós não somos guru de ninguém, mas há um peso muito grande no que você vai falar para alguém que vem te contar um sonho. Quer abrir um negócio, quer começar um trabalho novo.
Quando Everton e Tairine vieram me procurar, que eles estavam recebendo uma proposta para morar longe, uma proposta muito boa, isso causa um temor na gente. Eu fiquei assim, Senhor, o que a gente vai falar? E eu olhando para eles e pensando, o que eu vou falar para eles? Porque eles estão vivendo o melhor tempo deles, recém-casados, a casa toda montada, estavam bem na igreja, adaptados na igreja, tiveram muita dificuldade de adaptação, depois estavam amando a igreja, e agora tem um convite. Então ficava, Senhor, nos dá sabedoria, e começamos a tentar pensar em todas as situações, o que nós iríamos dizer. Por quê? Porque é muito sério. Ele diz, vede prudentemente como andais. Amanhã, quando você acordar na sua casa, na sua cama, você já tem que levantar, vendo prudentemente como você anda, como você se relaciona com seus filhos. Como que está? Como que é a tua realidade? Você tem essa consciência ou você não tem esse discernimento de como é você? Como é ser você? Como é ser você para quem está próximo de você? Como é ser você para os seus filhos? Como é ser você? Quem é você nessa existência? Vede prudentemente como andais, não como nécio, não como tolo, e sim como sábio. Remindo o tempo. Remir o tempo é aproveitar bem cada oportunidade. Aproveitar bem. Qual a oportunidade que eu tenho? Eu vou aproveitar o bem, vou aproveitar o máximo que eu tenho. Porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis, olha aí, irmãos, olha o que eu estou falando, não vos torneis insensatos, porque há uma pressão para que você se torne insensato. Há uma pressão da vida para que você perca o discernimento do tempo, de quem você é, para que você não tenha essa prudência. Então, não se torne insensato, não se torne alguém ludibriado pela vida. Não faça isso. Mas procurai, olha aí, compreender qual a vontade do Senhor. Você faz essa pergunta, Senhor, qual a tua vontade? Qual a tua vontade? Qual a tua vontade para a minha família? Qual a tua vontade para a minha vida? Eu conversava com um amigo e dizia, você já perguntou a vontade de Deus? Eu estou vendo sua família se arrebentando. Eu só queria te pedir, você está dando razões bíblicas para você estar como você está. Eu só queria saber uma coisa, diante de todas as suas teorias, teologia, tudo que você justificou aí, para não congregar, eu só queria te perguntar uma coisa, você já perguntou qual é a vontade do Senhor? Ou será que essa não é a sua vontade imperando sobre a vontade dele? E não vos, olha só coisa, e não vos embriagueis. Aqui é vinho mesmo, mas como a Marina fez, a gente pode pensar nessa embriaguez da mente. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução. Mas o que você tem que fazer? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Precisamos estar sóbrios espiritualmente para compreender e discernir o tempo. Segundo ponto do texto, no versículo 11, ele fala, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Olha tudo que eu falei, que a vida vai te assediando para te levar a um não entendimento do tempo, não um discernimento, você entrar num modo de sonambulismo, você entrar num modo de sonolência, de não percepção, de não sensibilidade, de não audição. E aí Paulo vai dizer para a igreja, por isso que o nosso tema é chegou a hora. Paulo vai dizer depois disso tudo, Paulo vai dizer, olha, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Façam isso tendo total consciência de quem vocês são, por que vocês estão onde vocês estão. Quando Pedro disse para Jesus,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Espírito. Quando Pedro revelou a identidade de Jesus através do Espírito Santo, a partir daquele momento, Jesus começou a falar o que queria fazer. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, para que ele tinha vindo e qual seria o propósito da vida dele. Você e eu precisamos discernir o que somos, nossa identidade, o nosso chamado. Por que você, Adriano, nasceu onde você nasceu? Por que você casou com Fernanda, Adriano? Por que você trabalha onde você trabalha? Você precisa encontrar você naquilo que Deus tem para você. Quando Jesus foi revelado diante de todos ali quem ele era, ele começou a falar sobre a sua morte e ressurreição. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, também era dentro dessa perspectiva, que vai dizer assim, sabendo que ele era dos seus e para onde ele iria, ele pegou a bacia, ou seja, ele tinha total consciência de quem ele era e para o que ele estava aqui. E aqui a mesma coisa, compreendendo o tempo em que vivemos, quem você é, chegou a hora. Paulo está dizendo, você já sabe que o tempo, você já sabe o momento, você já sabe, tem total consciência de onde você está e todas as implicações desse tempo na sua vida, você tem essa consciência, então chegou a hora de você despertar do sono. Tendo essa consciência, não tenha essa consciência e pare. Tenha essa consciência e se levante. Tenha essa consciência e dobre a roupa de cama. Tenha essa consciência e acenda a luz do quarto. Tenha essa consciência e se levante. Saia dessa sonolência e dessa prostração. Ele vai dizer, chegou a hora, igreja. Vocês talvez estavam entenebriados, vocês estavam sonolentos, vocês estavam confusos, vocês estavam envolvidos, vocês estavam tomando a forma do mundo, mas agora eu quero localizar vocês. Quem vocês são? Agora, uma vez localizado, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acordar. Eu amo esse negócio de chegou a hora. Eu amo start. Eu amo aquilo que muda, aquilo que vira a chave. Eu estava vendo um vídeo de um cara recebendo uma ministração num lugar, uma ministração de um pastor, e eu vi ele sentado, ele pegou um maço de cigarro, e ele começou a amassar aquele maço de cigarro sentado sozinho, e ele começou a amassar, ele não pegou e jogou fora, ele amassava, enquanto ele amassava, aquele maço de cigarro ia caindo, pedaços de cigarro iam caindo, e ele amassando, e o pastor, isso, libera, sai disso, e eu comecei a orar pela vida daquele homem. Por quê? Porque é exatamente isso. Chegou a hora, hoje eu quero sair daqui, hoje eu estou ouvindo essa palavra, e a partir de domingo ou de quinta-feira eu não estarei ouvindo aí se eu posso, eu vou estar num lugar, eu vou estar numa casa, eu vou estar numa igreja, eu vou estar louvando. Chegou a hora! Chegou a hora. Gente, isso é muito maravilhoso. Quando Jesus encontrou gente cega e falou assim, veja, imagina o choque. Imagina quem era cego de nascença. Eu fico imaginando isso. Nunca tinha enxergado. Ele não perdeu a visão. Ele nunca tinha enxergado. Imagina o choque. Chegou a hora. Senhor, quer explicação? Senhor, quando eu vou, alguém vai no meu lugar, nunca consigo pegar esse anjo. Ei, eu estou te perguntando, quer ficação? Pega a tua cama, sai desse lugar. Imagina, gente, acabou a rotina de pedir esmola, acabou a rotina de humilhação, acabou. Hoje, se você aqui, meu irmão, disser, chegou a hora de eu despertar minha família, chegou a hora de eu voltar a levantar de madrugada, chegou a hora de eu voltar a ter sede. Vocês já viram que horas que nós estamos chegando nos cultos de domingo? Vocês já viram a falta de paixão que nós estamos sendo acometidos? Vocês já viram nossa postura desanimada? O Senhor está dizendo, ei, acorda, chegou a hora de despertarem do sono.
Chegou a hora de levar tudo de qualquer maneira. Você é da onde? Qual igreja você é? Eu sou, não sei. Você é batizado ou não é? Não sei. Você é o quê? Nós temos que entender que a Bíblia diz, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Seja alguém decidido em nome de Jesus. Seus filhos se espelham na sua postura, no seu papel, na sua decisão. Eu caso, eu assino quando os papéis têm que assinar, para que eu prove que eu te amo, mas eu quero fazer isso hoje, porque daqui a pouco teu filho está crescendo e está começando a namorar, e vai falar, pai, estou com um mês de namoro, eu vou morar com o meu namorado, eu vou morar com a minha namorada. E é importante você ter na sua postura, não ter do que se envergonhar. Muitos vão dizer, é só um papel. Mas, meu irmão, eu amo tanto essa mulher, que se tiver qualquer coisa para eu assinar, para que ela entenda quanto eu a amo, eu assino. A partir de hoje, para casar, tem que alugar um avião e passar 2 meses o avião no Porto Novo, escrito, Elisângela, você aceita casar comigo? Fui no cartório, agora tem essa regra. Ei, vou dar meu jeito. Uma vez conversando com uma pessoa, você é casado? Não. Não? Não. Tá. Passei o dia todo com aquela pessoa, trabalhando. À tarde, ele, minha esposa, meus filhos. Ué, não entendi. Você falou que não era casado? Não, é que eu não sou casado no papel. Quando convém, diz que é. Quando não convém, diz que não é. Uma confusão. Ei. O tempo, discerna o tempo. Ei, põe a tua casa em ordem. Tenha isso todo dia. Eu tenho que botar minha casa em ordem. Eu estava pensando essa semana. Eu tenho que passar a senha, eu tenho que passar o número da conta, eu tenho que botar a casa em ordem. Eu não sei meu tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho. A gente vive como se fosse eterno. A esposa não sabe senha, não sabe nada. Quando acontece alguma coisa, não digo só morte, não. Você está internado e não tem como sair. Ninguém sabe resolver nada, porque na nossa cabeça a gente domina o tempo. Eu sou forte, eu sou saudável. Irmãos, discerna o tempo, põe a tua casa em ordem. O que você tem que resolver, que está pendente? Ponha a tua casa em ordem. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Chegou a hora. É agora de vocês despertarem do sono. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Olha que coisa aí. Ele alerta, Davi, chegou a hora de você despertar do sono. Chegou a hora de você discernir o tempo. Porque você discerniu, então você já sabe o que está acontecendo. Você está mais próximo do lado de lá do que do lado de cá. Tem um poema do Ricardo Gondim que ele fala isso. Ele usa uma expressão de uma fruta. Eu não lembro qual é a fruta. Vamos dizer morango. Ele fala, eu tenho menos de morango para chupar do que eu já chupei. Aí ele começa a falar sobre não entrar em discussões tolas. Porque ele já viveu mais do que ele tem para viver. Aí ele chega à conclusão seguinte, eu não posso viver de forma tola, ficar discutindo, ficar brigando, não, porque eu não tenho o tempo que eu tinha antes. Isso é o que está dizendo, ei, para pensar agora. A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Sabe o que eu lembrei em casa? Um garotinho, cheio de verme na barriga, canela toda cinzenta, só de short, na frente da casa de Robinho, lá na ilha, Luciano. Luciano sempre estava comigo, a gente jogando búlica. O que era búlica? Eram uns buracos que você fazia na terra, 3 buracos, para você jogar bola de gude. Eu amava aquele negócio. Eu em casa, aí eu lembrei disso, jogando bola de gude. Se ferir, sou rei, empate é meu, tudo para carrinho. Até hoje eu lembro. Era isso, porque quando você ia jogar para ver quem ia começar, tinha uma linha. Aí, se ferir, sou rei. Se eu jogasse a bola e ferisse outra bola, eu era rei, eu começava. Empate é meu. Se ficar parado na linha, o empate sou eu. Parei na linha. Tudo para carrinho é se quando eu pegasse outra bola e caísse no mesmo buraco. Como eu já falei, tudo isso era meu.
me dava direito de começar. E quando eu lembrei disso, eu falei, rapaz, eu sou velho, cara. Porque eu falei, rapaz, isso tem muito tempo. Comecei a pensar nas minhas veias, daí está tudo meio entupido. Quanta coisa que eu já comi nessa vida. Quanto azeite de dendê. Tem misericórdia das minhas veias. Comecei a pensar mesmo. Rapaz, é muito tempo. E ele está dizendo, gente, ei, a salvação está mais próxima da gente do que quando a gente creu. Ah, mas se Jesus não voltar, ei, você vai viver, você é Highlander? Quando o Senhor te chama, através da morte, ali é a volta do Senhor para você, tá? Que vai se cumprir no grande dia, você vai ressuscitar dos mortos. Quem morreu em Cristo ressuscita dos mortos. Há um grande encontro. E a gente está brincando com isso. Ei, viva de forma diligente. Já viu quando você vai para um lugar bonito? Quando a gente viaja e vai para um lugar que você não tem como pagar toda hora, aquele lugar que é só uma vez ou outra na vida e na morte, o que você faz? Você aproveita o máximo dele. O que tem para fazer? Cara, é tanta coisa que você, meu Deus, vamos tentar otimizar o tempo, porque a gente não pode perder nada. Assim você tem que levar a sua vida. Assim você tem que enxergar seus filhos. Assim você tem que enxergar seu casamento. Assim você tem que enxergar seus amigos. Assim você tem que enxergar a oportunidade que Deus te deu de viver. Não é entrar num sono e numa monotonia, numa falta de vibração. Ah, tá bom. Ah, tá, se der. Assim que muitos estão vivendo, ainda mais pós-pandemia. Quando eu vou lá no jiu-jitsu, tá aqui se acontecer alguma coisa aqui, eu estou protegido, né? Quando eu vou lá, eu acho interessante a força de vocês, força de vontade, ali, tudo que vocês fazem, diante de toda a rotina da vida, vocês estarem ali se cuidando da saúde, fazendo exercício. Isso é algo interessante. Por quê? Porque nós temos que ter consciência de que o tempo está acabando. E nós não podemos brincar com esse negócio. Não temos tempo de dormir. Paulo vai dizer, aquele que tira folga, viva como se não folgasse. Aquele que é casado, no sentido do tempo, viva como se não fosse. Aquele que compra, como se não comprasse. Aquele que usa desse mundo, como se não dele dependesse. Ou seja, tem que ser uma vida otimizada. O teu dia tem que valer a pena. E eu termino. Termino pensando o seguinte. Já percebeu o início dos nossos ciclos? Rapaz, todo início dos ciclos de qualquer coisa, todo trabalho novo, tudo que é novo, a gente fica vibrando. Aí você vai se psicoadaptando aquilo e você vai perdendo o entusiasmo. Foi assim com a minha primeira bicicleta. Não dormia do lado de fora, não podia pegar chuva. Passou um mês, quem mandava botar a bicicleta para dentro quando chover era minha mãe. Davi, a bicicleta. Eu mesmo já não esquentava a cabeça. A gente, no início, a gente vibra. Eu lembro da minha primeira compra, quando eu casei. Rapaz, a gente ficava olhando o iogurte, lendo iogurte. Eu não podia comer isso quando era solteira, era a maior dificuldade, filho aberto. Agora eu casei, vamos comer iogurte. A compra nossa era só besteira. Doce de abóbora, nosso primeiro doce de abóbora que a gente comprou. Só que a gente foi tomar um refrigerante, botamos assim, o cachorro veio, lambeu a tampa, jogou a tampa alto, e ó, vup. Ainda tentei tirar da boca dele. Era só besteira. A gente ficava olhando e escolhendo as coisas. Vamos levar isso aqui, porque era incentivo. Com o passar do tempo, vamos fazer com, vai você, estou afim de não. A gente vai perdendo o entusiasmo. A gente vai perdendo a vontade. Irmãos, tem foto para colocar aí? Já, Milena? Eu comecei a pensar nisso. Como que a gente vai perdendo o entusiasmo? Vamos lá, apaga um pouco a luz aqui para mim. Vamos pensar aqui algumas fotos. Eu fiquei pensando nisso, olhando essas fotos. No que a gente vai perdendo o entusiasmo, a vontade, o desejo,
a vibração. E eu comecei a tentar lembrar de cheiro, comecei a tentar lembrar de que eu senti na hora, do que sentimento que brotou em mim. Aqui já era aqui na igreja, né? Aqui, nesse espaço. Tudo era vibração. Esse piso aqui a gente escolheu a dedo. A gente foi na loja, olhava, rapaz, ficamos quase 3 horas na loja. Só homem na loja. Eu, Fábio, meu pai queria escolher só piso esquisito. Aí falou assim, não, nós fizemos errado. Só homem, mulher que tem jeito, vamos lá buscar a Patrícia, vamos buscar alguém lá. Fomos lá buscar alguém. Aí viemos, aí olhou, não, é isso aqui. Aí escolhemos o melhor, piso mais caro, esse piso aqui. Cláudio, não foi brabo, Cláudio? Cadê Cláudio? Cláudio está aí não? Rapaz, o piso pesadíssimo. Tinha que botar um prego para sustentar, para depois que botasse a massa, a argamassa. Vamos lá. Qual era a sensação que a gente tinha? Pegadinha comigo? Aqui já era aqui na obra. A gente lavou tudo. Aí, o coração transbordando, coração jubilando, o coração pensando, como que vai ser? Saímos do aluguel. Cara, era uma luta para pagar o aluguel. Coração pulsando, nessas paredes tem suor, nessas paredes tem acidente, eu quase me acabei todo. A gente vibrava, olha o sorriso, olha os caras, todo mundo com a boca cheia. Vai mais, coloca pra gente, vai colocando aí. Giovana novinha. Aqui, primeira, em frente a Leogás, o letreiro era maior do que a igreja. Tudo visionário, meu pai, filho. Aí fizemos um letreiro enorme. Um dia eu estou no trabalho, filho. Meu pai me ligou, filho, deu um vento aqui, o letreiro voou longe, filho. Graças a Deus não pegou nenhum carro. Não sabia nada, e a gente sabia como que seria o tamanho, aí a gente fazendo, preparando, aquela empolgação, como que vai ser. Nós agora podemos ser livres, nós podemos pregar o evangelho sem peso, sem nenhuma surpresa do que vai acontecer, porque o evangelho é simples. Aí isso nos empolgava, agora nós vamos poder fazer a obra de Deus. Vai colocando aí, menina. Tudo isso dando a gente, eu comecei a lembrar de detalhes desse lugar simples, pequeno, mas cheio do amor, cheio de vontade de fazer a obra, cheio de vontade de empreender, de ganhar vidas para Jesus. Tinha uma parede na entrada desse lugar que não sei o que tinha ali, não sei se era alguma macumba enterrada, meu irmão, nada segurava a textura. Aqui, nesse dia triste, um dia difícil, porque era o primeiro culto nosso. Olha a Claudinha novinha. Olha aí, gente ali, irmã Luzia, Luzana. Aqui, nós aqui, olha, irmão Sidney, olha, irmão, aqui, irmão Alfredo, Alaí, Alex. Meu pai, nós tudo ali, cheio de sonho, minha sogra sempre do nosso lado. Olha aí, a igreja, a gente todo empolgado. Olha aí, nossa igreja aí na época, olha lá. Aí é o segundo espaço aí já. Aí é o segundo. Saímos de lá, fomos para esse, porque já não comportava. Aí depois já fizemos a pré-inauguração aqui. E assim foi a nossa caminhada. E sabe o que me chamou a atenção? Era o que a gente sentia. E eu lembrei de um texto, de um salmo, Salmo 42, 4. Olha que coisa incrível, Salmo 42, 4. O salmista dizendo, lembro-me das coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista lembrando dos encontros, lembrando da alegria, lembrando da novidade, lembrando da primeira vez, lembrando do cheiro, lembrando do rebaixamento, lembrando do piso, pegando empréstimo para pagar de não sei quantas vezes, para botar,
para fazer, e depois a gente tem coragem de olhar para essas paredes e não sentir paixão, não sentir desejo de estar aqui, não sentir vontade de despertar, não sentir vontade de se levantar, não sentir vontade de fazer, não sentir vontade de empreender. Nós precisamos resgatar essa alegria de servir ao Senhor, porque Paulo está dizendo que chegou a hora. Pode tirar-me. Sabe o que Deus falou comigo? Sono retira discernimento. Você deixa de discernir. É a história, desculpa, eu sou pastor dessa igreja, e aí é muito difícil para mim contar história nova. É a história do pai que me apresentou a filha todo bobo, dizendo que ela passou o final de semana com ele. E ele me apresentou ela com um cigarro na mão, segurando a cabeça dela com cigarro. E aquela fumaça estava em volta da filha que ele dizia amar. Quando a Bíblia diz que a mulher tola destrói a sua casa com as próprias mãos, eu não acredito que essa mulher tola não amasse a família que ela mesma destruiu. Porque o sono tira o discernimento. De eu ver pai chegar ao ponto de ele mesmo comprar bebida para o próprio filho. Porque o sono tira o discernimento de eu ver alguém sentar com alguém que é alcoólatra, está lutando contra o álcool e beber como se não fosse nada demais. E essa pessoa sendo e se dizendo o nome de Deus. O sono espiritual tira o discernimento. Você está dentro de um absurdo, só que você não enxerga o seu absurdo. Alguém está dizendo para o filho, pô, rapaz, seu pai é maravilhoso. Ele está dizendo, meu pai não é nada disso que você pensa. Aí há um dia que ele caindo em si. Que hoje seja esse dia na nossa vida. Que hoje seja o dia, chegou a hora, caindo em si. Ele disse, da casa do meu pai há pão sobrando. E eu estou perecendo de dor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai diz, filho, fica quieto. Porque você estava morto e reviveu, você estava perdido e foi achado. Matem um novilho, vamos fazer uma festa, vamos regozijar, troque, dê banho nele, troca a roupa, bota anel nele. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. O sono tira o discernimento, irmãos. O sono tira da conformismo. Você não pode se conformar com a vida espiritual dos seus filhos de qualquer forma. Você tem que ser alguém incomodado com isso, como você se incomoda dele estudar, dele fazer uma faculdade. Você tem que se incomodar com a vida espiritual dos teus filhos, da sua mãe, do seu pai, da sua avó. Você não pode achar isso natural. A vida sem Deus não presta. Volte a acordar de madrugada, volte a clamar, volte a pedir a Deus. Não aceite, não aceite. Diga, chegou a hora, é agora. Sono retira a nossa reação. Perde a reação. Estou com sono, perdeu a reação. Não reage. Ah, vai morrer todo mundo, tá bom. Está acontecendo tal coisa, tá bom. Eli, seus filhos vão morrer. Provavelmente, Eli, sacerdote, você também vai morrer. A unção sobre você vai ser retirada. Tá bom, o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Conformismo para o sacerdote ali. Tira a reação, a gente não reage. A gente fica meio como bêbado. A gente não reage. Você está vendo um absurdo, seu filho chegando com cheiro de maconha e você não reage. Seu filho chegando bêbado, vomitando, e você não reage. Ei, reaja! Reaja! Isso é espiritual, igreja. Reaja! Não pense que está tudo ok. Não está tudo ok. Reaja! Está vendo teu pai estranho? Está vendo seu pai e sua mãe estranhos? Reaja! Chame-os, ore por eles. Não ferte com o abismo. Não abrace brasa achando que não vai se queimar. A vida espiritual não é natural, é antinatural. Ela não desemboca em espiritual. Para desembocar em espiritual tem que haver busca.
O sono tira a reação, o sono retira a nossa percepção. Você perde a reação e perde a percepção. Paz, Deus falando, Deus agindo, e uma pessoa está dormindo. Eu lembro de fazer integração com alguns funcionários do estaleiro, e o que me chamava atenção é pessoa dormindo na integração. Gente, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você está mais acordado do que qualquer pessoa nessa face da terra. É o teu emprego. E o cara dormia no dia da entrevista, dando palestra sobre segurança, o cara dormindo. Eu achava aquilo um abuso. Porque é um dia que você tem que prestar atenção, mas porque estava bombando de vaga, o cara estava banalizando, o cara já estava na integração xingando gente. Xingando o funcionário, porque se não quiser aqui, tem outro que me quer. É como, imagina alguém dormindo no primeiro encontro. A gente perde a percepção do momento. Como também perde a singularidade do momento. Quando Paulo estava com a igreja, ele estava ali num momento em que ele tinha pressa, lá em Troade, Atos 26. Ele estava em Troade, ele tinha pressa, porque no outro dia ele tinha que viajar. Então, ter Paulo era um privilégio. Paulo não tinha essa mobilidade de transporte que nós temos hoje. Tudo era difícil. Ter Paulo na cidade era um presente. Paulo em Troade, Paulo pregando, o que ele fez? Ele se estendeu. Por quê? Eu tenho que me estender. Se eu tenho esse tempo, eu vou ter que aproveitar esse tempo. Ele estende o seu discurso. Um jovem chamado Eutico, o que aconteceu com ele? Ele dorme e ele cai do terceiro andar, como morto. Como que alguém dorme numa pregação de Paulo, gente? O sono tira a nossa percepção do momento. A gente perde, vou ficar, eu quero comer tudo desse cara. Quem aqui está anotando alguma coisa? Quem aqui está anotando alguma coisa? Que a gente já perdeu a preciosidade da palavra. A gente banaliza, mas eu quero só te lembrar uma coisa. Que esse dia que é decisivo para muitas pessoas. Talvez essa semana seja decisiva para muitas pessoas. Quando a gente pega pregações antigas, nós olhamos e agora eu estou entendendo o porquê daquela mensagem, daquele domingo, daquela data, daquela hora. Irmãos, não brinquem com isso. Não é para botar medo, não. É a realidade. É sério. Para mim também é a mesma coisa. O cara dorme. Paulo tem que parar tudo, olha só o transtorno. Paulo tem que descer, todo mundo chorando. Paulo vai nele, ora. Graças a Deus, aquele homem, rapaz, se levanta. Olha só, irmãos, para vocês entenderem que eu não estou brincando aqui nessa palavra. Se aquilo fosse afetasse Paulo, por Paulo ter se estendido, sabe o que Paulo faria? Gente, acabou, vamos para casa, vamos para casa. Sabe o que Paulo fez? Depois que o rapaz foi embora, pregou até de manhã. Porque tinha urgência. E tinha gente com sede. Então, não perca a percepção do momento. Marta e Maria com Jesus na casa dele. Marta toda atarefada. Marta correndo para um lado e para o outro. E ainda tentando fazer com que Maria saísse da sala. Aí Jesus falou, eu vou falar com Jesus. Jesus, Marta, Marta, você está muito ansiosa e afadigada com tanta coisa. Uma coisinha só já resolvia. Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Tem muito pai e muita mãe perdendo momentos preciosos. Tem muito filho perdendo momentos preciosos que não voltarão mais. E a gente fica brincando com isso, achando que tem domínio. Fica sem se falar, fica sem mandar uma mensagem, pensando que você tem domínio. Gente, aproveite ao máximo as oportunidades. E eu queria te convidar